Ainda que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Olá, mais uma vez nos encontramos com a permissão de Deus, através desta forma segura, abrangente e acolhedora, nos envolvendo de forma amorosa pela condução de Jesus através de seus ensinamentos, neste momento tão harmonioso de reflexões importantes e aprendizado que a doutrina espírita nos traz. Contamos mais uma vez com a apresentação do nosso amigo Augusto, voz e violão, e na programação de hoje assistiremos à palestra de Luísa Pires com o tema O Sentido da Vida. Já pararam para pensar? Para que estamos aqui? O que cada situação que passamos nos traz de aprendizado? Onde vamos buscar forças para continuar a nossa caminhada? Cada palestra que assistimos, através destes encontros, tem um intuito maior de nos fazer refletir, de buscarmos esclarecimento, compreensão, sentido e respostas. E encontramos principalmente através dos ensinamentos e exemplos que Jesus nos deixou, para que possamos fazer esta jornada ser proveitosa para o nosso crescimento e evolução. Logo após a palestra, que possamos procurar uma posição confortável para acompanhar a condução do passe de tratamento, nos permitindo a renovação das nossas energias e nosso fortalecimento, já deixando ao lado um copo ou garrafa de água para fluidificação. O encerramento será com Paula Zampi e a música Semeador de Estrelas. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, em nossos lares, e um bom trabalho a todos. Até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Na alegria de nos sentirmos privilegiados, porque Deus, como diz a música, que quer nos ver sorrindo, fez com que chegássemos a essa casa para conseguirmos forças, alegria de viver, agradecendo a bênção de existir. Seres de luzes velam por nós. Deus, nosso Pai, cuida de nós. Entre os seres de luzes, com Maria de Nazaré, Jesus, nosso irmão, Bezerra de Menezes, hoje temos um anjo de luz, a nossa querida Marlene, que continua pelo pensamento a nos amparar, fazendo-nos compreender a bênção, a alegria de ser espírita, mergulhados na filosofia do mestre Kardec. Razão, desenvolvimento da razão, libertação de consciência, como queria o mestre de Nazaré Jesus.
Mas qual o sentido da vida? Tantas vezes nos confundimos sobre o sentido da vida. Tantas vezes nos atrapalhamos em descaminhos vários, pensando que poderíamos viver no orgulho, no egoísmo, fechados em nós mesmos, fechados em nossa pequena família. De outras vezes, poderosos na relatividade do poder efêmero, transitório da terra, achávamos que podíamos agir de acordo com os nossos impulsos inferiores. E ainda hoje, no século XXI, se não permanecermos em oração e vigilância, esquecemos do sentido da vida, da finalidade da vida, tão bem explicado, exemplificado por Jesus de Nazaré, e a única forma que nos permite sorrir amplamente, na certeza que, se o presente é de trabalho, o futuro é de luzes. Se o presente traz desafios, como em toda a história da nossa humanidade da Terra, vimos desafios, sabendo que grandes civilizações, entre as 21 civilizações de Toynbee que existiram na Terra, muitas já estão em dimensões superiores, muitas já estão mergulhadas na luz, aprenderam na Terra a lição maior, trazida de forma intensa por Jesus de Nazaré, mas que veio em todos os tempos, já no horizonte primitivo Coxamã, nos convidando a não desculparmos a nossa falta de força de vontade para seguir o caminho da luz, dizendo que não sabíamos qual o sentido da vida. Disse Jesus: é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque este Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, Ele nos criou para sermos felizes, mas só podemos ser felizes fazendo o bem. Só podemos nos sentir plenos absorvendo as luzes do universo. Só podemos nos sentir alegres quando vencemos a couraça da carne, essa água lodosa que permite o nosso crescimento espiritual. E quando entendemos que existem sim vários atalhos para atingirmos a perfeição para a qual fomos criados, mas nenhum deles se expressa em violência, em desamor, em provocar lesões no próximo ou em ficarmos indiferentes perante o sofrimento do próximo. Na solidão do corpo, solidão, como lembra Herculano Pires, necessária a disciplina, a reflexão e a compreensão do amar ao próximo como a si mesmo, aprendemos o valor da amizade, o valor de compartilhar experiências, a necessidade de escolhermos no nosso planeta as melhores companhias, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque somos, como disse Jesus, luzes, porque somos tão dignos e maravilhosos quando evoluímos, que não nos reconheceremos daqui a 100 anos. Como não nos reconheceríamos se mergulhássemos num passado de construção? Construímos o indivíduo de hoje e hoje estamos construindo o indivíduo melhor de amanhã. A Terra, muitas vezes, apresenta desafios grandes, mas não vale a pena perder tempo chorando. Isso só nos enfeia, física e espiritualmente, e mostra àqueles que nos rodeiam a nossa fragilidade.
E aqueles que nos conhecem há séculos se perguntam, mas não eram eles que eram fortes no erro? Não eram eles que ameaçavam, que guerreavam, que gritavam em nome do poder? Por que agora se encolhem temendo a dor, quando outrora não temiam nada? Porque os bons, tantas vezes carregados de complexo de culpa, se esquecem da força da bondade. Porque os bons, tantas vezes com medo de errar ou de sofrer, se esquecem que o sofrimento maior vem pela omissão e pela indiferença. Permitimos o domínio dos maus, mas somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós e todos os nossos irmãos, ainda que como nós outrora estivemos confusos nos descaminhos da violência, nos descaminhos do materialismo, ainda assim somos todos filhos da luz, e inevitavelmente caminharemos pela luz, tangidos pelo amor ou tangidos pela dor. E o nosso livre-arbítrio permite escolhermos. Tantas vezes encolhidos dentro dos nossos medos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a dor nos desperta e nos tem feito caminhar. Mas o sentido da vida é construir uma sociedade de paz, de justiça e de amor. O sentido da vida é ligando-nos aos seres de luzes que envolvem o planeta Terra, nos transformarmos em indivíduos atuantes pelo pensamento, pela paz e pelo amor, fazendo aquilo que é possível, trabalhando na casa espírita, na casa espiritualista que pertencemos, mas nos lembrando sempre que o atalho mais iluminado para nós foi aquele trazido pelo Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré. Outros trouxeram atalhos respeitáveis, que auxiliaram grandes indivíduos a se transformar em luzes. Buda, Krishna, Confúcio e o próprio Maomé. Quando Maomé falou em guerra, foi há 1500 anos, e apenas porque defendia a sua religião e o seu povo dos ataques do povo de Meca. Mas fora disso, o convite foi a paz ao amor, e sempre os indivíduos da Terra transformaram atalhos luminosos, um grande número de indivíduos, em atalhos de violência. Não conseguiremos mudar o mundo pela violência, como não conseguimos mudar indivíduos pela violência, pelo grito. Ontem ainda no Fantástico surgiu um programa que corrigiria crianças e adolescentes violentos. Um programa que se dizia militar. Conheço militares maravilhosos, disciplinados, mas calmos, equilibrados. Esse programa dos Estados Unidos achava que as crianças deveriam trabalhar feito loucos, ficar cansadas, dormir pouco e ouvir grito para se transformar. Isto não é educar, isto é assustar. Tentamos na Inquisição, Paulo de Tarso tentou se voltando contra os primitivos cristãos e depois ele se tornou um grande cristão, porque temos que compreender a mensagem verdadeira, os atalhos que são eficientes. Buda, Krishna, Confúcio e o mestre dos mestres, Jesus, e o seu discípulo, que saiba ou não é o grande Gandhi. Todos sabemos que só o amor educa, só o amor constrói. O indivíduo que não caminha no aconchego do amor precisa de tratamento, de psiquiatra, de psicólogos, de remédio e de tratamento na casa espírita, porque sabemos que todos nos ligamos a mentes encarnadas ou desencarnadas que se afinam conosco. E crianças, adolescentes, idosos, que se expressam numa forma de orgulho, de egoísmo,
tantas vezes mergulhados num passado que já passou de poder, só podem encontrar acesso a mentes igualmente desequilibradas. E não é gritando, berrando, castigando que vamos corrigi-los, mas é sim com leis preciosas que consiga detê-los, permitindo que se eduquem e que recebam tratamento no desenvolvimento do corpo e do espírito, na compreensão da sua dignidade, mas, sobretudo, do amar ao próximo como a si mesmo. O sentido da vida é desenvolver uma geração que se ame e se proteja. E isso é tão verdadeiro que nas civilizações atrasadas em desenvolvimento, os indivíduos que detêm o poder relativo inventam um inimigo imaginário para unir o povo. Mas a união deve ser feita no amor, na compreensão da nossa dignidade, na compreensão da nossa origem divina, do nosso Pai maravilhoso, Deus de misericórdia, do nosso irmão divino Jesus de Nazaré. Lendo um livro Zelota e lendo um outro livro de um outro muçulmano, eles me apresentaram, principalmente o pequeno grande livro Mohamed, esqueci o sobrenome, um Jesus guerreiro, mas guerreiro num sentido mesquinho, tolice. Jesus não pegou em armas, nem induziu alguém a pegá-las, porque as armas igualmente não têm poder algum. O corpo se dissolve na terra, mas somos espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus, na força mental, na possibilidade de agir sobre a energia à nossa volta, transformando-a para melhor, na possibilidade de agir sobre os nossos queridos, modificando-os para melhor. Este é o sentido da vida. Nunca poderemos chegar a Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas, não é um ser humano, não é um ser material, é uma luz e uma força poderosa. A força de Deus, temos uma pequena centelha na força da natureza. Um tufão, um tsunami que provoca uma harmonia melhor depois de um aparente estrago, mostram a força da natureza. Mas a natureza é divina, tudo é criação de Deus, bem como nós somos seus filhos, filhos prediletos todos, e com oportunidades maravilhosas que surgiram em nossa vida em todos os tempos, porque sempre mestres de luzes vieram nos convidar ao crescimento no planeta Terra. Somos espíritos, somos uma luz, uma centelha divina, revestidos, quando encarnados na Terra, de perispírito e de corpo físico. Tentar colocar o universo maravilhoso, com bilhões de luzes, com possibilidades de expressões várias de vida, na nossa visão pequenina do planeta Terra, faz com que nos comportemos como crianças muito pequenas, que julgam que todo o mundo é apenas o quintal de sua casa. Faz com que retrocedamos a outros tempos, quando achávamos que a Terra era o único mundo habitado. A ciência caminhou, cresceu, se desenvolveu, e falta apenas a ela, além de um grande número de cientistas que já acreditam nesta vida maior, nesta hiperrealidade, em nossa interexistência, falta apenas que toda a ciência reconheça os conceitos que vieram dos séculos e que foram tão bem apresentados por Kardec nos seus livros, e ele teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade.
O Evangelho segundo o Espiritismo, livro magnífico que nos auxilia na cura das nossas almas. O livro dos Espíritos, que responde a todas as nossas dúvidas sobre vida, morte e desencarno. O céu e o inferno, que responde para onde vamos depois do desencarne. Vamos para o céu? Existe o céu? Existe o inferno? Ou são apenas alegorias, como as histórias de fadas que criamos? É claro que encontramos, quando passamos para o mundo maior, o resultado da nossa força mental, do nosso modo de viver. Carregamos o nosso cartão de visita, que já está impresso no nosso corpo energético. E de acordo com a nossa vibração, com a energia que nos é própria, sem possibilidade de maquiarmos, de fingirmos, de colocarmos a máscara, tantas vezes a persona que usamos em sociedade, nos colocamos por lei de afinidade no ambiente que nos é próprio. Deus nos criou de forma tão perfeita que somos nós os nossos juízes, e que a lei de afinidade e atração faz com que indivíduos semelhantes, encarnados e desencarnados, encarnados e encarnados, já caminham unidos via pensamento. Por isso, o mestre de Nazaré aconselhou: orai e vigiai. Um amigo meu, espírita há muitos anos, me disse outro dia: o mundo não tem jeito. Essa crise econômica exige violência. É preciso uma revolução. Falei para ele: com armas? Ele falou: com armas. Eu falei: chega, você não entendeu nada. A maior revolução, a única que deu resultado, é a revolução do amor de Jesus de Nazaré. Todas as outras se expressam em injustiça, sangue e dor. Não é por atalhos violentos, não é por lutas civis, não é por luta de irmãos entre si, como Caim e Abel, que conseguiremos transformar o planeta Terra num mundo melhor. Indivíduos recalcitrantes, difíceis, serão contidos e terão oportunidade de tratamento em mundos primitivos. Civilizações preciosas já têm plena liberdade e vêm em nosso auxílio, estando em dimensões de luzes. A lei é de amor, a lei é de progresso. O sentido da vida é da transformação, que só no momento atual o Espiritismo, de mãos dadas com a ciência atual na expressão da parapsicologia, da psicologia, da psiquiatria, do auxílio dos especialistas da horizontal, podem proporcionar ao indivíduo da Terra. Uma nova educação, a educação baseada nos ensinamentos do Mestre de Nazaré, cujos frutos saborosos e eficientes estão com Pestalozzi, que indicava a educação pelo amor do homem integral, com Maria Montessori, método biológico, que respeitava o desenvolvimento mental das crianças e que dizia que qualquer criança pode aprender se convenientemente estimulada. E o Winnicott e Piaget, vultos do horizontal mais velhos em certo sentido, embora muitas vezes trouxessem algumas falhas no desenvolvimento da moral, mas irmãos que vieram nos auxiliar, apresentando um atalho luminoso, quando iluminado pelos ensinamentos do Mestre de Nazaré. Em outras regiões, por Buda, por Krishna, na Arábia, por Maomé, bem compreendido por muçulmanos que realmente estudam e interpretam o Corão. Em toda parte a luz surgiu,
Em toda parte, corações em crescimento encontram lições libertadoras, libertadoras do orgulho e do egoísmo, libertadoras da dor na terra, libertadoras da violência, do materialismo, da dor que permitimos que surgisse na terra, porque os bons se acomodaram demais, se encolheram, temeram a força dos maus, esquecidos que a força é muito maior da luz, do bem, da libertação, dos seres iluminados que caminham, desenvolvendo um processo de libertação da dor no planeta Terra, apoiados por reencarnados com tarefas importantes na Terra, aqueles que descobriram os recursos da medicina, da anestesia, da asepsia, da psiquiatria, mas entre os quais brilha o grande Jung, porque diz que ao lado de todo esse auxílio, só poderemos ser felizes se desenvolvermos a nossa espiritualidade, a compreensão da finalidade da vida na Terra e a compreensão, diríamos nós, da possibilidade de crescimento através das várias encarnações. Estava lendo hoje um livro sobre reencarnação de crianças e o prefácio é do Dr. Brian Weiss, um médico que descobriu a reencarnação, não é espírita, aliás, não fomos nós que inventamos a reencarnação, ela vem de todos os tempos. E a escritora foi estudar os 20 casos sugestivos de reencarnação que provam cientificamente a reencarnação, livro do Dr. Ian Stevenson, que também não é espírita. E essa senhora descobriu a possibilidade de reencarnação através dos seus filhos. Ela é respeitada nos Estados Unidos, na Europa, e ela descobriu que o filho ficava muito doente, mas nós espíritas, é bom falar, não estamos preocupados em fazer o passado voltar à tona, inclusive porque podemos encontrar problemas de não nos aceitarmos na nossa expressão do passado. Eu desejo que o passado fique fechado pela cortina. Mas em alguns casos, e nesse caso, o plano espiritual é que permite, algumas crianças se lembram do seu passado. Em geral, há uma proteção, só lembram do melhor. Quando a lembrança é espontânea, tudo bem. Mas terapias alternativas, se a ciência quiser desenvolver, é problema dos cientistas, fora da casa espírita. Não é nossa praia, não é nossa área. Mas problemas do passado, se a criança não for estimulada para gostar do presente, não for amada, não for bem tratada, podem se tornar uma doença crônica. Ela fica mais ligada ao passado, em geral, de dificuldades, do que ao do presente de luzes. E Emmanuel nos lembra, a finalidade da existência é nos comportarmos a cada encarnação como indivíduos novos. E eu diria mais, a finalidade da reencarnação é permitir que em cada ciclo de vida, aproveitando as experiências de uma mesma encarnação, consigamos nos transformar para melhor. Este é o sentido da vida. Se reencarnarmos e continuarmos com os mesmos hábitos de antanho, com os mesmos vícios de orgulho, de egoísmo, de bebida, de álcool, de cigarro, se não nos transformarmos em nada para melhor, estamos perdendo um tempo útil e talvez numa próxima encarnação não tenhamos esse convívio agradável e maravilhoso do ponto de vista do horizontal,
mas sobretudo sentido os impulsos de luzes que vertem alegoricamente falando das regiões melhores do espaço. Alegoricamente porque eu aponto para cima, quando Kardec disse, não existe lugar, o céu ou o inferno estamos onde o colocamos. Assim como tentamos situar tudo no tempo do planeta Terra, tendo dificuldade em compreender que fora da Terra o tempo não existe, o tempo da Terra, assim também queremos situar as dimensões espirituais dentro do espaço pequeno, dentro da nossa visão de espaço do nosso querido planeta. O sentido da vida é provocar uma dilatação de visão. Mas Leonardo Boff diz muito bem, ele não é espírita, ótimo, a linguagem é a mesma. Leonardo Boff diz, mantendo os pés no chão, cuidando também das coisas da terra, aproveitando esta encarnação única e importante que nos dá tanta oportunidade de crescimento. Ainda agora, já idosa, sei que as oportunidades continuam, sei que o estudo é precioso e que o nosso cérebro do corpo físico e nós espíritos agradecemos a oportunidade de desenvolver nossa memória e nossos neurônios. Ainda agora, precisamos nos lembrar sempre que a finalidade, o sentido da vida é, mantendo os pés no chão, desenvolvermos essa dilatação de pensamento que permite que nos enxerguemos como seres da Terra também, mas não apenas, como indivíduos que se expressam num corpo de carne, também, mas não apenas, como centelhas divinas, luzes, que pelo pensamento já podem se expressar em várias dimensões melhores, não nos voos mais altos ainda dos espíritos perfeitos, mas já não amarrados, imantados na terra, aves com as asas quebradas pelo orgulho e pelo egoísmo, incapazes de qualquer voo, magnetizadas nos nossos pequenos sofrimentos e dores, nos nossos desafios, anulando nossa capacidade de crescer espiritualmente, de ser feliz e de exemplificar a força que verte sobre nós através da ligação com os seres de luzes que povoam todo o universo, que caminham ao nosso lado, que nos amparam nas horas difíceis e que sorriem conosco quando conseguimos enfrentá-las com a coragem que apresentávamos no passado, infelizmente em geral no erro, mas que apresentamos agora no presente, no acerto, no levantar de espíritos combalidos, no irradiar de nós mesmos pensamentos de paz, de alegria, de bom humor, pensamentos que nos impedem de nos transformarmos em indivíduos chorões, reclamões, piores do que crianças pequenas que com 2 ou 3 anos são contaminadas por uma gripe ou por uma outra doença. Somos adultos, somos espíritos milenares, somos indivíduos que enfrentaram tantas dificuldades, fases de dificuldades econômicas, guerras terríveis, epidemias no planeta Terra. O que temos que enfrentar agora? Seja o que for, estamos alegoricamente nas mãos de Deus. Seja o que for, hoje somos, na realidade, mais fortes do que ontem, porque estabelecemos ligações com as forças e luzes do universo. Seja o que for, a paz domina nossos corações, porque sabemos da força de Deus,
da força do bem, da força da luz. E temos a certeza de que um mundo melhor se prepara e que este mundo exige apenas indivíduos fortes no bem, fortes na luz, alegres no desafio, alunos esforçados dessa querida escola, o que vai se transformar na Universidade Planeta Terra. O reverendo Jones fala no seu livro sobre cristianismo e política, ele é protestante, que muitas vezes, olha que graça, ele fala como os espíritas, que bom, que muitas vezes o ser da terra exige a dor para fazê-lo caminhar. E ele diz, às vezes o indivíduo da terra exige o chicote do templo, que surge como a dor, atalhos violentos, revoluções violentas. Mas, lembra Herculano, em qualquer hora de sua caminhada, o ser da terra pode e deve optar pela paz. Em qualquer hora desse percurso, muitas vezes difícil, em sociedades contaminadas pelo materialismo, anti-evangélicas, materialistas, antifraternas, o grande número, a maioria pode mudar de caminho, escolher o caminho do amor, do trabalho, do cumprimento de dever, sabendo sim que temos direitos, mas que estes direitos vêm carregados de deveres, cumprindo os seus deveres, mas exigindo e trabalhando através da educação e do amor para que todos possam cumpri-lo. Entendendo que amar é fazer com que o próximo se esforce para melhorar, entendendo o sentido da vida. Sim, tem razão o reverendo Jones. Muitas vezes, como agora, alguns bolsões da humanidade optaram pelo caminho da dor, pelo caminho do sofrimento, pelos caminhos difíceis que se apresentam através dos terroristas, do grupo ISIS, dos grupos de necessidade. Mas se a maioria permanecer forte na luz, com vibrações de coragem, se ligando ao plano espiritual, educando melhor suas crianças, seus adolescentes, exigindo pela paz, a exemplo de Gandhi, que cada um cumpra o seu dever, que cada um só reconheça que só pode ter direitos quando cumprir o seu dever, a modificação maior surgirá no planeta Terra. Tantos deram exemplo dessa capacidade de modificação. Eu lembro do meu querido Nelson Mandela, de Luther King, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Bezerra, de Chico Xavier, de indivíduos anônimos que dão esse exemplo de força, coragem, de luta, de senhoras caladas e senhores que fazem uma sopa que alimenta os nossos irmãos ainda incapazes de conseguir o próprio sustento, enquanto os educam através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, para que eles também intensifiquem suas forças interiores e se libertem da indigência, do auxílio necessário na fase da infância emocional em que estão mergulhados. O sentido da vida é exterminar o materialismo, porque o materialismo só tem causado fome, egoísmo, dor. Políticos corruptos, profissionais corruptos, indivíduos insensíveis que na realidade estão mergulhados na própria agonia do medo da morte, medo da doença, como diz a filosofia existencialista, materialista e espiritualista. Mas a filosofia existencialista espírita diz, com Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso dirigente, aquele que nos convida ao raciocínio, ao desenvolvimento da razão, à compreensão da força do nosso pensamento.
A filosofia espírita nos convida a entender que tudo podemos ligando-nos ao mundo espiritual superior. Que se o materialismo fosse uma realidade, a matéria seria o mais forte do universo. E a matéria é tão frágil que é formada por buracos de antimatéria. E a antimatéria que se expressa no corpo bioplásmico dos parapsicólogos, biólogos russos americanos, na realidade, é uma condensação de energia que é muito mais forte. E nós espíritas ainda sabemos, e este é o sentido da vida, compreender a força do espírito. Aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus, não na perfeição de Deus, que é todo-poderoso, mas na capacidade de criar, de mudar situações, de auxiliar o nosso querido Brasil e o nosso querido planeta, os grupos com dificuldades, sobretudo na América Latina, na Grécia, aqui na América Latina, Venezuela, Argentina, o Brasil, criarmos, através da nossa força, do nosso pensamento, do nosso trabalho, a possibilidade de mudança de mentalidade, distinção do orgulho e do egoísmo, da cura da nossa sociedade, através da cura de nós mesmos. Este é o sentido da vida. Nunca foi pagar dívidas, porque Deus não é agiota. Nunca foi sofrer e se deixar e exigir que sejamos tangidos pela violência e pela indolência dos corruptos, dos necessitados. Não, optamos aqui e sempre, nessa casa de amor que nos ilumina e fortifica, optamos pelas luzes, optamos pelo bem, optamos pelo trabalho e pelo amor, dispensamos o materialismo, a falta do evangelho, dispensamos todas as sombras que outrora nos tangeram através da dor. Não, hoje caminhamos livremente, estudando dentro da possibilidade e relatividade da Terra os ensinamentos de Jesus de Nazaré e aprendendo com Jesus de Nazaré que livre é dominar as emoções inferiores, que indivíduo livre é o que domina o corpo físico, que indivíduo livre é o que se reconhece indestrutível e sabe que os atos de hoje criam o homem de amanhã, criam a mulher de amanhã, indivíduos plenos, fortes, transformadores. Essa é a diferença do Espiritismo e dos vários atalhos que também conduzem a Deus, mas que por nossa incapacidade de compreendê-los, muitas vezes têm nos conduzidos a abismos de dificuldade e dor. O convite é trabalho, amor, amai ao próximo como a si mesmo, exigência de direitos, cumprimentos de deveres. Não exige direitos se o indivíduo não cumpre seu dever. Que possamos compreender o sentido da vida e transformar nossa sociedade para melhor, fazendo do nosso querido Brasil realmente a pátria do Evangelho. Obrigada. Que possamos, neste momento, nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz, no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus,
mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz, que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que possamos agora preparar a nossa água, mentalizando a mão de Jesus sobre ela, e Jesus preparando amorosamente, levando esta água fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras. Que esta água, amorosamente preparada pelo Cristo, nos traga o equilíbrio necessário, físico, mental e espiritual. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Senhor que semeia estrelas, Senhor que mana luz e que na palavra das flores